Roteiro de célula, Batista Crescer. Ano: Minha Vida, um impacto para as gerações. Estação da celebração. Número: 33, S4652 avos para multiplicação. Tema: A essência da entrega excelente. Texto: Atos 2h42 da manhã menos 47. Faça a célula participar. Qual foi o contexto de Atos 2h42 da manhã a 47? 2. Como este texto pode nos ensinar sobre a essência de entrega de um culto excelente? 3. Como você entende o ensino no Novo Testamento sobre culto ao Senhor? 4. O que significa culto pessoal, culto familiar e culto público? 5. Como está a tríplice responsabilidade na sua vida, culto pessoal, familiar e público? 6. Culto é uma questão de forma ou de essência? 7. Como é culto da vida diária? Introdução. No domingo, Pr. Jonatas Ribeiro, continuo com a série Entrega Excelente, uma resposta a um tempo onde facilmente as pessoas não entendem o valor de celebrar ao Senhor no culto público junto com sua congregação. O texto usado é Atos dos Apóstolos 2. 42 a 47. Onde aprendemos que como a igreja primitiva se entregava com excelência nas suas 3 manifestações de culto, que são, pessoal, familiar e público. A verdadeira adoração sugerida na frase de Jesus à mulher samaritana, João 4,23, envolve tanto o intelecto quanto as emoções e salienta sua centralidade em Deus, não no adorador. Cada aspecto do culto tem de ser agradável a Deus e estar em harmonia com a sua palavra. Embora o critério adequado para a avaliação do culto seja esse, o culto pode também ser agradável ao adorador. O que o Novo Testamento tem a nos ensinar? Assim como no Antigo Testamento, a igreja primitiva continuou olhando para a adoração como uma atividade diária e constante. Atos 2,46 e 47 ensina que culto acontece a todo momento e em todos os lugares, no templo e de casa em casa. No Novo Testamento encontramos as 3 dimensões do culto: pessoal, familiar e público. Não é um episódio apenas. Ao terminar a liturgia do templo, deve começar a liturgia da vida. E o culto pessoal, excelência pessoal. Culto não é ritual, melodia, formas, estética, beleza, palavras, cânticos, dogmas, símbolos, ofertas ou qualquer outro detalhe que lhe possamos atribuir. Culto, antes de tudo, é vida em ação. Culto é um ato de resposta à ação bondosa de Deus, que nos chamou com finalidade bem clara, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, HB 13,15. Por isto, aquele que se diz ser discípulo de Jesus deve lembrar que o culto a Deus é o fruto natural, no sentido de normal, da comunhão com Jesus Cristo. Assim acontecia na igreja primitiva. O culto de casa em casa, a excelência na entrega no culto familiar. A igreja neotestamentária estava também assentada sobre os pequenos grupos, células. Era a igreja de todos os dias, no templo e nas casas. A palavra grega, oikos, casa, ocorre mais de 10 vezes no NT, algumas delas referindo-se a um grupo de pessoas usando uma casa para reunir-se periodicamente. Atos 2,46, a ceia do Senhor era celebrada em cada casa na sua refeição. Atos 5,42, a casa do convertido era usada como local de adoração e ensino, identificando-o como cristão na comunidade. Atos 20,20, equilíbrio do programa ensinando tanto na reunião pública quanto na familiar. Romanos 16,3 e 5, Priscila e Áquila recebiam em sua casa um grupo. A igreja cristã de Roma era composta desses vários grupos nos lares. 1 Coríntios 16,19, quando estavam em Éfeso, Áquila e Priscila também recebiam a igreja em sua casa. Assim vivia a igreja cristã. Durante a semana a igreja se reunia nas casas, e no dia do Senhor a reunião ocorria num só local, o templo.
O culto no templo, na entrega excelente e na concentração pública. Segundo Atos 20,7, entendemos que o primeiro dia da semana era o dia em que a Igreja Apostólica se reunia para partir o pão, celebrar a ordenança da ceia. Esta ceia era entendida como um ato de comunhão com o Senhor, LCU 10,14 a 22, era tomada quando toda a congregação se reunia, como um ato de fraternidade entre os irmãos. E Coríntios 11,17 a 22 mostra o que não se deve fazer em reuniões como essa. Ainda na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo os instruía a que fizessem suas ofertas, sistematicamente, no primeiro dia da semana, deixando implícito que esse era o dia em que eles deveriam se reunir para adoração, LCU 16,2. Notemos também que as reuniões regulares da igreja primitiva não visavam a propósitos evangelísticos e, sim, primordialmente, encorajamento mútuo e a adoração. Por essa razão, o autor de Hebreus escreve: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima, HB 10,24-25. Por serem reuniões públicas, havia ocasiões em que os incrédulos vinham às reuniões dos crentes, mas isto era considerado apenas uma possibilidade, LCU 14,23. O evangelismo, segundo o texto de Atos 2, acontecia no contexto da vida diária, à medida que os crentes propagavam o evangelho. E nas reuniões caseiras familiares, nos pequenos grupos, células. IV. Elementos do culto neotestamentário, a essência da entrega excelente. 1. Leitura e pregação da palavra, CL 3,16, 2 terâmetros 4,2. Com seu propósito de a. Explicar e esclarecer verdades profundas da fé. B. Dar orientações sobre como devemos viver e agir como cristãos. C. Edificar a igreja. D. Levar pessoas à fé. E. Fortalecer a fé. F. Consolar e animar os que estão em dificuldades. G. Tirar pessoas da sua inércia. Na adoração coletiva, a pregação da palavra é essencial. Em nosso texto base lemos que as atividades da Igreja do Novo Testamento eram centralizadas, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. 2. Oração. EF 5,20, 1 terâmetro 2,8, ET 2,42. As orações podem ser de adoração, invocação, confissão, petição, agradecimento, intercessão, etc., e devem ser dirigidas a Deus. 3. Hinos e cânticos espirituais. CL 3,16, HB 13,15. A música pode, às vezes, nos comover pela beleza da melodia, mas esse sentimento, por si só, não é adoração. A música deve ter verdades bíblicas contidas em suas linhas para que seja um recurso legítimo e fomente a verdadeira adoração. A música. 4. Serviço mútuo. ET 2,45, CL 3,16. Essencialmente, na Bíblia, culto é serviço, algo que fazemos para os outros. Conclusão. Nós, que em resposta à ação bondosa de Deus amamos a Cristo e cremos na suficiência da Sua palavra, não podemos moldar nossa adoração aos estilos e preferências de um mundo escravo do pecado